Boa noite, bora só aguardar a turma entrar. Boa noite, tudo bem? Tá dando para escutar o áudio direito? Tá sim, professor. Tá joia, porque eu estou usando o meu computador, aí eu fazendo um teste, porque estavam falando que estava dando eco, né, por causa da câmera. Ficou melhor sem esse eco agora? Para mim tá perfeito. Tá joia. Quantos alunos tinham ainda agorinha? 9, beleza. Não, deve entrar, pelo menos esses 9 eu acredito que eles devem entrar. Ainda tem 5 minutos, bora aguardar mais esses 5 minutos para a gente poder começar.
Deixa só um aluno aqui finalizar a entrada dele na sala que a gente já começa. Ele está acabando de finalizar aqui. Quem é o representante de turma, da turma de vocês? Eu estou até no grupo. Deixa eu ver se eu consigo ver rápido aqui. 4NO é Emily. A Emily está online? A Emily está online? Então, bora começar, pessoal. Estão me ouvindo? Só ou falem ou escrevam aqui no chat, só para a gente poder começar. Ah, tá, beleza. Estão me ouvindo. Tá? Falou Emily aqui, não. Tá. Como é que funciona a plataforma Zoom? Uma das plataformas melhores para a gente trabalhar ensino à distância, dessa forma remota aqui. Mas quando eu falo que é melhor, a gente precisa seguir alguns padrões. Eu não sei se algum professor já comentou com vocês algumas maneiras da gente trabalhar essa plataforma de uma maneira bem dinâmica. Então, eu vou passar algumas orientações para vocês. Antes de eu começar a falar da disciplina de oclusão, a gente vai passar algumas coisas em relação à plataforma que a gente está trabalhando aqui. Então, primeiro, nossas aulas sempre vão começar 10 para as 8, tá? 19h50. E eu desabilito a sala de espera. Então, assim, fica mais fácil para mim. Vocês têm a liberdade de sair e entrar e eu não precisar ficar habilitando de um a um. Acaba fluindo melhor a aula. Do jeito que está aqui, eu consigo botar vocês no mudo. O que acontece? O que é isso, o mudo, por exemplo? O nosso computador, né, a caixa de som, ela só é uma. Quando a gente está numa sala falando, se tiver 20 alunos falando e um falar mais alto, ele consegue ser ouvido. Aqui não. Aqui, se tiver duas pessoas falando, uma pessoa fica sem ser ouvida, porque o microfone ele só vai transmitir o áudio de um. Então, vocês têm total liberdade de habilitar a câmera, habilitar o áudio de vocês a qualquer momento na aula. Basta clicar aí no botãozinho para falar. Não é obrigado vocês a aparecerem, ligar o vídeo, eu não me importo. Só que assim, não precisa mudar agora, tá? Mas é um pedido que eu faço para vocês, que ao entrar na sala, vocês coloquem o nome de vocês, tá bom? Isso é muito importante para que a gente comece a ver quem está presente na sala. Por exemplo, eu vejo aqui Maria Brito, por exemplo. Eu sei que é a Maria Brito que está, mas tem aqui um Galaxy J2. Aí eu não sei quem é o aluno que está por trás desse Galaxy. Então, tem no botãozinho aqui do lado da janelinha de vocês, tem 3 pontinhos. Vocês podem até fazer agora, se alguém quiser, tá? Se você clicar lá, vai estar a palavra renomear, se o Zoom de vocês for em português, né? Ou rename, se for em inglês. Aí vocês vão mudar o nome de vocês. Coloquem o nome e o sobrenome de preferência, porque às vezes tem mais de uma pessoa com o mesmo nome. Isso é muito importante para a gente saber que vocês estão participando, tá? E isso é uma maneira que eu tenho de gerar uma frequência de vocês. Então, se eu bato um print aqui da tela, eu sei quem está frequente na minha aula. E eu vou lá na frequência de vocês e anoto, tá? Dessa forma aqui, eu não vou conseguir alguns alunos. Não precisa colocar foto, não tem problema nenhum. Nem abrir o vídeo, mas o nome de vocês eu gostaria que vocês alterassem da próxima vez, pelo menos. Então, na outra aula, eu peço que quando vocês entrarem, já ganhe esse tempinho para poder alterar o nome de vocês.
Do jeito que eu estou falando aqui com vocês, se algum de vocês estiver com o áudio ligado, eu consigo desligar como eu desliguei de alguém aí. Então, assim, se às vezes o que acontece no Zoom, dependendo do sistema que foi adquirido pela instituição, quando eu boto vocês no mudo agora, vocês não conseguem mais mudar, a não ser que eu habilite vocês. Se for o caso de alguém, por exemplo, que eu estou falando agora, por exemplo, se tivesse o microfone ligado, eu automaticamente, porque já trabalho há um bom tempo com o Zoom, eu já boto logo no mudo. Se essa pessoa, por um acaso, não conseguir falar depois, só escreve no chat aqui que não está conseguindo falar e eu consigo habilitar por aqui. A única pessoa que consegue mexer nisso é quem abre a sala, no caso, aqui nas demais eles botaram como professor, que a gente chama de anfitrião. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho agora da disciplina de oclusão. Então, à medida que vocês forem tendo dúvidas, tanto em relação ao Zoom quanto em relação à disciplina, vocês podem interromper a aula a qualquer momento. O chat, deixa eu falar um pouquinho, esqueci de falar. O chat, quando está aqui nessa tela, eu consigo ler todos os chats que me escrevem, todos, porque ele aparece um balãozinho embaixo. Quando eu começar a projetar a aula, aí já fica um pouco mais difícil a visualização desse chat. Então, durante a aula, se alguém quiser falar alguma coisa, sempre eu vou estar perguntando para vocês. Então, assim, quando eu falei da representante, é porque normalmente a representante é uma, que é aqui dessa turma, é a Emily, né? É uma aluna que fala mais. Então, assim, normalmente é ela que a gente fica se comunicando. Mas se algum de vocês, por favor, algum de vocês, se o áudio está falhando, ou então tem que fazer alguma pergunta, parar por causa de alguma coisa, podem desativar o áudio a qualquer momento e perguntar, e dar uma opinião. Não entendi. Isso é muito importante, porque assim, a gente fica falando, eu não estou vendo ninguém no vídeo, só estou eu me vendo aqui. Então, assim, eu não fico sem saber se vocês estão escutando, se vocês estão vendo, porque a reação do vídeo me diz isso. Quando o aluno faz assim, ó, tipo assim, eu quero falar, não estou vendo nada, aí a gente para. Mas sem ver nada, a gente fica um pouco cego e surdo, no caso aqui. Não estou escutando nada nenhum de vocês. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a projetar aqui. Eu gostaria que a gente, por favor, conversasse um pouquinho dessa apresentação aqui da disciplina. Então, ó, nesse momento que está aqui, o chat já é mais complicado eu ler, tá bom? Então, é ideal que vocês realmente perguntem. Então, a gente podia tentar fazer alguma maneira de diálogo aqui, que a gente já pudesse treinar um pouquinho, ouvir muitas especialidades. Então, é a base. Hoje a gente está vendo que muitos pacientes assim estão fazendo esses casos lindos e maravilhosos, mas se você não tomar cuidado para a oclusão daquele seu paciente, ou seja, se você pode ser o melhor, por exemplo, lente de contato, o fulano de tal consegue fazer uma lente de contato linda e maravilhosa, mas se ele não prestar atenção num detalhe chamado oclusão, aquele trabalho pode ser perdido de várias formas. Pode ser trincado, pode acontecer alguns problemas de intercorrência oclusal, que vai gerar o fracasso daquele tratamento. Então, assim, é pressuposto que vocês tentem adquirir algum conhecimento nessa disciplina de oclusão nesse momento que a gente está passando. Então, assim, a gente vai trabalhar de uma maneira remota, mas, por um lado, é melhor, porque vocês conseguem gravar a aula e ver, essa aula vai ser disponibilizada na plataforma e vocês futuramente vão conseguir assisti-la novamente. Presencial isso não seria possível. Mas ela é muito importante se vocês participarem, porque assim, é uma disciplina difícil, não digo difícil, mas de imediato você tem uma dificuldade de poder entender, digamos assim. De primeiro momento você gera muitas dúvidas. Tudo que eu falo na odontologia, eu gosto de falar numa expressão chamada base. Se você consegue uma boa base na odontologia, você consegue fazer fácil qualquer técnica nova. Fácil que eu digo é assim, você consegue estudar, você consegue fazer por conta própria, porque você tem base. Se qualquer coisa, por exemplo, vou dar um exemplo bem doido aqui para você. Você sabe fazer muito bem bolo. Eu sei fazer muito bem bolo de chocolate, por exemplo.
Mas se alguém chega com uma receita, com um bolo completamente diferente, por exemplo, de abacaxi. Vou fazer um bolo de abacaxi. Aí a pessoa te diz como tu faz. Olha, não, tu faz assim, assim, assim. Quem sabe fazer muito bem um bolo de chocolate, faz, já entendi. Por quê? Porque você tem a base. Você tem a base que é o quê? Um bolo comum. Não precisa você fazer o melhor bolo do mundo. Mas se a pessoa que faz o melhor bolo do mundo lhe disser com palavras, você consegue fazer o bolo. Odontologia é a mesma coisa. Você não precisa estar todo o tempo fazendo curso de atualização para aprender as técnicas. Basta o quê? Se você tiver uma boa base, as técnicas que forem surgindo, você consegue com um curso à distância, você consegue com uma dica de um colega fazer aquele caso. Então, a minha diz que a minha internet está instável. Vocês estão escutando bem eu falar? Tá aparecendo um balãozinho aqui, internet instável, mas tá tudo bem? Alô? Maria Brito, já que tu ligou a câmera, tu vai ser a minha mediadora que eu tô te vendo. Aí quando eu tivesse sem, tu faz assim para mim, tá bom? Aí tu tá bem aqui do meu lado, eu tô te vendo. Me ajuda, porque a gente fica cego e surdo. Eu não tô mais cego agora que eu tô te vendo, mas agora eu tô surdo ainda. Mas vamos lá. Voltando ao raciocínio. Então, olha, por exemplo, tem gente falando no chat, não consegue. Se eu pudesse mostrar aqui essa tela minha para vocês, o chat eu não consigo ver agora, tá bom? Não adianta escrever, eu não vou conseguir ler porque não aparece. Aparece só assim, parece um alerta, sabe? Aparece um balãozinho, mas não aparece nada. Eu tenho que clicar no balãozinho e sai toda a minha tela. Aí eu acho que a aula não fica produtiva dessa forma. Então, quando eu estiver projetando a aula, se não falar, eu não consigo entender vocês, tá? Vamos lá. Então, assim, oclusão. Então quer dizer que eu vou sair da disciplina de oclusão sabendo tudo de oclusão? Não, você não vai sair sabendo tudo de oclusão. Mas o que eu preciso aprender da disciplina de oclusão? A base. Base é o quê? Conceito, teoria. O que eu tenho que saber para fazer uma prótese total? Tem que saber isso. Tem que saber dos planos de Camper, plano de Frankfurt, axis orbital, curva de Spee, curva de Wilson. Então, assim, a prótese mais difícil de todas, por incrível que pareça, é uma prótese total. Porque a gente precisa colocar um dente no espaço e a gente não sabe, não tem nenhum outro dente para guiar a gente. Então, oclusão é muito parecido. Você vai começar vendo termos muito difíceis que vocês não escutaram, eu acredito a maioria de vocês. E se você, digamos assim, como eu digo, começa a perder o foco, ou seja, começa a não acompanhar a aula, ela depois vira aquela bola de neve enorme. Então, assim, oclusão não é difícil. Mas você precisa ter um acompanhamento, você decorar o que está acontecendo, o que vai acontecer, mas você precisa entender o sistema. Então, a disciplina de oclusão não é um bicho de sete cabeças, mas assim, muitos alunos a transformam nisso. Por quê? Porque às vezes não assiste a aula, às vezes acabam não dando uma determinada atenção, aí quando chega realmente no dia da prova, vem aquele catatal de informação que não lembra de nada. Então, a gente vai procurar dar a teoria aqui para vocês de maneira remota. E assim, logo eu acredito que, poxa, tá todo mundo, todas as coisas estão retornando, né? Então, assim, eu participo muito aqui nessa mais na parte de ajuda, por exemplo. Se quem está aqui é a Emily, por exemplo, eu estou no grupo dos representantes, estou no grupo de que está formando. Então, eu sou uma pessoa aqui que acaba participando de algumas informações. Então, eu acredito que a gente está para voltar. Quando eu digo que acredito que a gente está para voltar, é porque não depende só da gente, depende só da instituição. Depende que alguém diga assim, ó, pode voltar. Então, assim, eu quero que vocês fiquem cientes que todo plano de reposição, por exemplo, vocês passaram pela disciplina minha de escultura e ninguém fez nada de escultura, não foi? Então, assim, todo plano de reposição, ele está montado. Quem montou o plano de reposição fui eu. Então, o plano de reposição está comigo, está montado para quando voltar. Então, não adianta a gente estar botando datas. Se a gente disser assim, vai voltar dia 15 de agosto, aí não volta, entendeu? Sempre a gente tem um plano de retomada. Isso vocês podem ficar
certeza mesmo. Então, a gente sempre tem um plano para quando voltar. Enquanto não volta, a gente vai ganhando tempo. Então, tanto é que a gente não está nem adiantando muito a teoria. A gente está dando a teoria certo do dia certo, para que a gente não vá também encher vocês de um catatal de teoria, que aí ninguém entende nada, ninguém estuda nada, aí quando vem para a prática depois, está todo mundo perdido do mesmo jeito. Então, a gente vai tentar caminhar de uma maneira bem normal, como se vocês estivessem realmente aqui, só que a gente vai acumular um pouquinho de prática. Mas assim, não se preocupem que o que a gente aprende na teoria de escultura não é tanto que a gente pratica. Vocês vão praticar o que a gente vai falar aqui semestres mais adiante. Mas aí, se vocês ganharem essa base, quando vocês forem ver prótese total com a professora Adriana, por exemplo, e ela falar de alguns conceitos básicos de oclusão, vocês vão saber se virar um pouquinho. Eu vou ter que minimizar aqui, senão não consigo ver nada. Tudo certo? Vamos lá. Então, assim, a gente... Lógico que eu vou tentar passar aqui as palavras, o que nós vamos ver na disciplina de oclusão, o que eu vou ficar devendo para vocês é um cronograma. Eu vou mostrar o último cronograma que eu fiz da disciplina para vocês visualizarem e ver como a disciplina é completamente organizada. Se você estivesse hoje aqui na apresentação da disciplina, você já saberia o dia da última prova, o que você vai fazer o semestre todinho. Mas não é saber o que vai fazer, você saberia o dia de fazer aquilo. Então, assim, não tem aquilo, semana que vem o que nós vamos fazer? Está lá no plano de aula. Só ler a data, dia tal, lá o que fazer. Então, a disciplina de oclusão abordará assuntos relacionados à oclusão dentária por meio do conhecimento sobre as relações maxilomandibulares. Então, nós vamos ver como essas duas estruturas anatômicas, que é a maxila e a mandíbula, se relacionam num sistema estomatognático. Então, nós temos a nossa mandíbula, né, completamente solta. Então, o que segura a nossa mandíbula? São os ligamentos, músculo, tecido, e ela tem que encaixar. Ela tem que fazer um encaixe na maxila. E esse encaixe que a gente vai estudar. Então, não é qualquer encaixe. Dependendo da situação, você pode até, digamos assim, você vai reabilitar um paciente. Quer reabilitar? Devolver a ele uma função mastigatória, uma função de estética. Então, às vezes, se você faz um determinado tipo de relação que não é favorável para aquele paciente, às vezes o paciente estava até bom, digamos assim. Eu vou botar em exemplos. Você pega um paciente que não tem nenhum dente. Ele é desdentado superior e desdentado inferior. Não tem prótese, nunca usou nada. Aí você pega aquele paciente e diz assim, olha, você ganhou na Mega Sena, vou fazer o seguinte, vamos fazer 2 próteses sob implante de porcelana para você, vai ficar lindo e maravilhoso. Aí você pega o paciente que não tinha nada, não tinha dor. Por que ele não tinha dor? É porque ele tinha uma oclusão boa? Não, ele não tinha oclusão boa, não tinha nem dente. Mas assim, o paciente que não tem dente, bora visualizar. Como é a alimentação dele? Ele consegue mastigar? Não, né? Então, não tem movimento, não tem nada. Aí você pega aquele paciente e devolve função mastigatória com prótese, com porcelana, com tudo. E aí, se você não posiciona de maneira correta, você vai interferir completamente em um sistema que estava quietinho. Digamos assim, ela estava com o posicionamento correto do côndilo? Não, não estava. Mas como não tinha força, estava de boa. Aí o que acontece? Você devolveu para ela a função mastigatória, com prótese, com tudo, e aí você ferra a TM dela. Então, o paciente que era assintomático, que não tinha dor, não tinha nada, você encheu de dente, de implante, de porcelana, e agora o paciente vive no seu consultório reclamando de dor na TM, de dor ao mastigar, ele acorda com dor, dorme com dor. Por quê? Porque a gente não teve um conhecimento dessas relações maxilomandibulares. E a gente não tem como aprender a fazer isso se a gente não parte dessa base que é a oclusão, tá bom? Transmitir aos alunos conhecimentos básicos sobre relação dentária, formação da ATM, anatomia dos músculos. Algumas coisas vocês viram em ATM, algumas coisas vocês viram em anatomia, tá bom? Algumas coisas que vocês já viram, a gente vai tocar no assunto, mas como vocês já tiveram esse conhecimento, a gente tenta avançar um pouquinho. Travei, professor, olha, estou boiando, não consegui pegar a aula, para a aula e fala para a gente, tá bom?
Objetivo. A disciplina de oclusão tem como principal objetivo o estudo dos aspectos anatômicos e funcionais dos dentes, músculos e articulação temporomandibular. E a relação estática e dinâmica destes entre si. Ou seja, nós vamos ver a relação estática, que é quando o paciente, vocês fecharem agora a boca e, como a gente diz assim, encaixar todos os dentes, vocês têm uma relação que a gente chama de MH, que é a máxima intercuspidação habitual, ou seja, mais do que isso você não consegue, você encaixou seus dentes. E quando você abre, você tem a sua abertura de boca. Então, essa função estática, parado, e a função dinâmica. Nós vamos ver tudo isso aí. Conteúdo teórico. Então, todo esse conteúdo vocês vão receber, tá bom? Eu posso passar para a Emily o plano de aula, o plano de ensino, até vou passar, depois vou pegar, eu tenho o WhatsApp da Emily, eu vou passar para ela o plano de aula, o plano de ensino. A única coisa que eu vou ficar devendo são as datas, mas assim, o conteúdo, material, tudinho vocês vão ter. Mas a gente vai falar aqui de um por um para vocês visualizarem como vai funcionar a disciplina, tá? Então, aquele é o conteúdo teórico e agora a gente vai para o conteúdo prático. Agora, aqui, mesmo que tenha pouco, quantos alunos tem? Tem o mesmo que dá agora, 9. Mesmo que tenha poucos alunos, vocês vão depois ter que me ajudar aí a passar a bola para o grupo aí, que não está presente. Como é que funciona a prática de oclusão? Então, a gente sempre tem duas aulas teóricas, tá bom? E depois da teoria ou antes da teoria, isso vai depender muito da sistemática aqui com os professores. Isso não interfere porque, como eu falei, normalmente a prática da escultura, ela não precisa tanto da teoria. Ela vai precisar lá para o final só. Então, se hoje a gente já fosse fazer alguma coisa prática, vocês já tinham capacidade para isso, porque vocês já viram alguns conceitos iniciais. Então, a gente vai precisar, por exemplo, moldar o paciente. Então, é uma aula que a gente sempre demonstra, por exemplo, o que vocês vão fazer, todo o procedimento que vocês vão realizar, todo ele é demonstrado. Dependendo do tamanho da turma, se for muito grande, por exemplo, a gente divide. Eu fico com metade, o outro professor fica com a outra metade. E a gente sempre demonstra tudo que você vai fazer. Por exemplo, primeira aula, moldagem do arco superior. Então, vocês vão aprender desde técnica de manipulação de alginato, tá bom? Ó, tem alguém com o microfone ligado aí. Técnica de manipulação do alginato, vazar o gesso. Eu sei que às vezes tem alunos que já fazem estágio, já sabem fazer isso com eficiência, mas às vezes tem aluno que nunca nem viu o alginato, não sabe nem o que é. E a gente sempre demonstra. Então, todos os procedimentos que vocês fazem são demonstrados numa aula. A demonstração, ela demora. Então, vai ter o dia da demonstração. A gente, olha, por exemplo, eu estou dando essa aula hoje, a aula que vem, a prática é só demonstração. Então, a demonstração não precisa trazer paciente. Vocês não precisam trazer paciente para cá. Vou botar no mudo aqui. Tá? Eu botei no mudo, depois só desmudar se quiser, tá bom? Só porque fica dando um eco aqui, eu não consigo transmitir a ideia para vocês. Então, assim, vocês vão ter que arranjar um paciente, tá? Então, vão logo pensando nessa possibilidade. Eu tenho fé que a gente vai voltar logo, então vão logo pensando nessa possibilidade de arranjar um paciente para a nossa disciplina. Não é ideal, eu costumo falar assim, eu não proíbo, por exemplo, vocês vão fazer em dupla, eu não proíbo de uma da dupla ser o paciente, eu não faço isso, porque eu sei das limitações dessa pessoa de não trazer um de fora. Só que o que eu falo sempre aqui, você está aqui por um objetivo de aprender algum determinado assunto. Às vezes, eu até aconselho o aluno não ter uma preferência nesse momento, ele segue o fluxo e vai vendo o que vai acontecer. E se você é aluno e é paciente, olha, na disciplina de oclusão você vai fazer só 20%. Os 80% você não vai fazer, porque você é o paciente. Você vai ter o que você vai aprender a ser paciente, porque todo o procedimento prático que vai ser realizado é no paciente, e você é o paciente. Mas se você tem uma dupla, por exemplo, desses 20% já vai para quase 80%, ou seja, da prática ali, você tem capacidade de fazer até 100% se você quiser repetir. Mas, por exemplo,
A dupla vai trabalhar com o paciente de fora. Se o primeiro da dupla molda o arco superior, o segundo da dupla molda o inferior. Ah, mas aí isso não impede dos dois moldarem o superior e ver qual dos dois depois ficou melhor, entendeu? Isso vai muito da velocidade da dupla de moldar. Eu até costumo falar para o aluno, assim, quando o aluno começa a manipular o alginato. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o alginato. Ele é um pó, né, que a gente joga água dentro e mistura e ele vai virando uma massa. Então, ele é um hidrocoloide, que a gente chama, que é um material derivado de alga. Ele é um hidrocoloide irreversível, ou seja, vai misturando e tem um tempo que ele tem que moldar, senão ele endurece. Então, você tem um tempo ali de manipular, 30 segundos, coloca na moldeira e leva em posição. Tem aluno que de primeira molda. Eu até digo, olha, cara, eu te aconselharia a moldar de novo. Mas ficou tão bom. Ficou bom mesmo, mas se tu moldou de primeiro, isso não quer dizer nada. Pode ter sido sorte. Molda de novo. Por que eu digo isso? Porque às vezes tem aluno que molda 10 vezes, 15 vezes e não consegue. Mas ele diz que é tão difícil assim? Não, não é tão difícil. Só que é um procedimento que exige prática. Você tem que passar por aquilo fazer várias vezes, até você ganhar uma habilidade. Então, se acabou, por exemplo, às vezes a primeira aula é moldagem do arco superior, aí você tem 2 horários e você termina em 20 minutos. Já posso ir? Acabou. Então, tente usar aquele horário todo para vocês realmente aprenderem. Tá? Como eu digo, é a base. Eu acho que a oclusão, vocês têm que ver que vocês têm que levar desse tempo que nós passamos juntos uma base. Mas aí, bora voltar para cá. Moldagem e obtenção dos modelos superior e inferior. Então, vocês vão moldar o paciente. Então, se der para trazer alguém, que traga alguém que lhe acompanhe até o final. Como é que eu digo isso? Por exemplo, não traga um namorado. Porque, assim, eu costumo dizer que o amor acaba e a oclusão continua. Então, se você perder o paciente, você vai ter que arranjar um outro e começar do zero. Poxa, já pensou? Tu tá lá... Na reta de chegada, o amor acabou, e aí, como é que faz? Tu vai precisar desse paciente até o final. Como é que eu digo? Tragam assim, parente. Parente, vocês estão no curso de odontologia, então daqui a pouco a gente tem uma doença na nossa vida que a gente chama de parentite. É uma doença inflamatória aguda. Todo parente te procura quando tu está na graduação. Para quê? Clareamento, restauração. Então, assim, a gente precisa dos parentite agora. Aquele parentite que quando você começou a fazer o odonto já disse assim, opa, vou ter clareamento de graça. Aí você já começa a perturbar ele agora. Então, você traga ele para a disciplina, aí ele vai lhe aturar, aí tá pago. Aí tu pode fazer depois o clareamento dele que já tá pago. Então, procure alguém, eu costumo brincar que é para a pessoa gravar, procure alguém realmente de confiança, que lhe acompanhe. É pai, mãe, irmã, às vezes nem irmão é bom. É bom assim, um primo mesmo, uma prima, esse é o famoso parentite, é primo e tio. Tio é fantástico. Ele lhe acompanha, ele vem até o final com você. Então, nós vamos fazer essas moldagens e obtenção do modelo de gesso, tá? Depois a gente vai preparar para montar. Montar num dispositivo que, de primeiro momento, não sei se alguém já viu, a gente acha que aquilo é uma coisa de 7 cabeças e não é. Que é o articulador. É um articulador que a gente consegue ajustar ele, mas é um único dispositivo que a gente tem que consegue representar movimentos mandibulares, ou seja, ele consegue movimentar a mandíbula. Outros articuladores mais simples, eles só abrem e fecham, entendeu? A gente consegue jogar nossa mandíbula um pouquinho para frente, para o lado, para o outro, e o articulador simples, que a gente chama de charneira, ele não faz isso. Então, quando vocês forem adquirir o modelo, é um articulador semi-ajustável. Então, como ele está esse nome de ajustável, você tem que ajustar ele. Então, no início ele parece um bicho de 7 cabeças, mas depois a gente começa a entender ele, e aí se você realmente compreender, ele fica fácil. Que o início dele se dá por essa aqui, esse item 3, que é tomada do arco facial. Você vai colocar o modelo superior no articulador, mas o nosso modelo superior ele tem que encaixar na mesma maneira que está na boca do paciente. E para isso a gente precisa reproduzir a posição. Quando eu digo reproduzir a posição, porque a mandíbula do paciente, a maxila, ela tem um posicionamento e a gente precisa levar isso para o nosso articulador, tá? Para a gente montar o inferior,
a gente monta o inferior com esse dispositivo aqui chamado jig. Vocês vão aprender também a fazer, também? Então, quando eu ajusto o jig, eu monto o modelo inferior. Olha o conteúdo prático aí, né? Olha aí, 1, 2, 3, 4, 5 passos a gente mata a oclusão. Mas isso aqui são 5 passos que demoram praticamente uma eternidade. Se a gente não entende todas as aulas que são práticas, vocês recebem mini teorias. Então, tudo que eu vou demonstrar ao vivo e a cores lá na clínica com vocês, eu passo algumas coisas na sala de aula. Por quê? Porque, vamos lá, vocês, a turma até pequena, mas vamos lá, que mesmo que fique 15 pessoas do meu lado, vai ter 2 ou 3 que vão ter uma visão privilegiada e o restante vai ficar vendo pelo ombro, por cima do ombro, querendo ver de longe, aí dá aquela olhada no celular para ver se tem WhatsApp, aí acaba não prestando atenção. E aqui na sala não, né? Eu projeto a imagem e acaba todo mundo tendo essa mesma visão. Então, geralmente é assim que eu faço, tá bom? A avaliação de aprendizagem, como é que vai se dar? Tá? Vocês vão ter que fazer uma prova teórica, sala de aula normal, como outra disciplina qualquer, mas vocês têm uma nota prática, tá bom? Então, tudo que vocês fazem na prática vale ponto. Então, corresponde a 3 pontos. Então, eu costumo... Tá? Toda vez que eu der uma travada aqui é porque aparece algum balãozinho aqui, eu tento ver se eu consigo acompanhar vocês. A prática vale 3 pontos, então eu costumo dizer assim, se você caminha na prática, faz tudo todo direitinho, não é... Gente, eu não estou aqui para exigir perfeição, não é isso, mas assim, existe aquele aluno que ele caminha na disciplina, né? E existe o aluno que sempre tem um jeitinho, que é porque nesse dia a água estava muito gelada, eu fui misturar água gelada, não deixou legal. Ele sempre tem uma desculpa para justificar alguma coisa. Aí, assim, com o passar do tempo, a gente acaba aprendendo esses caminhozinhos aí, tá? Então, vocês recebem uma ficha. Quando vocês forem para a prática mesmo, aí eu explico direitinho como funciona a avaliação. É um critério de avaliação que a gente coloca na ficha, por exemplo, assim, você fez o seu trabalho, mas aí ficou, por exemplo, uma bolha. Uma bolha que eu digo assim, na hora de vazar o gesso, ficou uma bolha de ar. Aquela bolha de ar num espaço que não está, digamos assim, no céu, no palato, não tem problema. Para disciplina de oclusão, eu vou ver dente, por exemplo. Mas você deixou uma bolha no dente, mas essa bolha não compromete o nosso andar, por exemplo. A gente vai conseguir fazer tudo com essa bolha. Você errou, tem uma bolha no dente, mas não comprometeu. Eu coloco lá uma observação, olha, ficou uma bolha, aí você assina. Então, assim, se você levar para mim o seu trabalho e você não assinar nada, não teve nada para assinar, então tá show de bola. Tipo assim, é a primeira avaliação, tudo que eu levei para ele não pediu para assinar nada. Eu tenho 3 pontos, tá? Por quê? Porque você não teve nenhuma observação. Ah, eu tive que assinar. Meu Deus, tô ferrado. Não é assim que funciona. Aí eu vou assinar lá. Uma bolha, mas não interfere no trabalho. Aí você assina. Aí na outra aula, você fez não sei o quê, fez não sei o quê, você entendeu? É uma soma de fatores, é quando a gente chega no final para montar uma nota, eu tenho que ser coerente e justo com quem se deu muito bem e com quem realmente se deu mal, mas por um motivo, digamos, ao acaso. Ao acaso que eu digo, você se esforçou, fez tudo, mas conseguiu, entendeu? Mas já teve aquele aluno que foi esperto demais, aí a gente tem que pesar isso. Então, sempre tem uma observação caso precise. Não precisou, show de bola, tá bom? Costumo dizer, quando o aluno falta, por exemplo, falta acontece, tá? Ah, meu Deus, faltei, eu não consigo mais acompanhar. A gente sempre deixa uns dias de ajuste da turma. Por exemplo, vai ter momentos que eu peço para fazer o GIG, por exemplo. O GIG é um dispositivo que ele aparenta ser simples quando a gente faz. Mas na hora de fazer, dá uma travada. Normalmente no dia de GIG, 1 ou 2 alunos entregam. O resto tudo fica atrasado, digamos assim. Então, vai ter dias que a gente vai ajustar a turma. Então, vai ter um dia que vai, por exemplo, vai ter o outro dia você vai tentar acompanhar. Ah, mas e se eu tiver tudo certinho? Acontece, mas não é tão
tão frequente. Acontece de você estar tudo certinho, mas na maioria das vezes aquele dia sempre é usado para fazer ajuste, tá? Então a prática vale 3 pontos, a teoria vale 7 pontos, aí soma 10 pontos. Isso aqui é para cada verificação. Ah, eu não fiz prova, mas eu vim para prática, fiz todas as práticas, mas eu não fiz prova. A sua prova de segunda chamada vai valer 7 pontos. Aí tem um aluno que não veio nem um dia para a prática. Ah, eu não vim, meu paciente não veio, era meu namorado, eu terminei com ele, fiquei com raiva, eu não vim mais. Eu posso fazer prova valendo 10? Não, não pode. A disciplina teórico-prático, sempre a prática vai valer 3 pontos, salvo prova final. A única prova que vale 10 na disciplina de oclusão é a prova final, tá bom? Eu falo Professor, eu queria muito. fazer uma pergunta. Isso, já ia dizer. Eu falo muito, então podem falar. Diga lá. Por exemplo, tem pessoas que moram no interior e não conhecem ninguém aí na capital, né? E tem Isso. dificuldade de levar pessoas. A instituição ela não indicaria algumas pessoas? Olha, é assim, porque é assim, deixa eu te falar. Quando eu falo da parentite, porque a parentite vai ganhar alguma coisa no futuro, né? O paciente de oclusão, galera, ele não ganha nada, a não ser que ele tenha alguma dor na TM, seja um paciente que realmente nós vamos precisar fazer uma intervenção nele a partir daquele ponto que você apresentou. Por exemplo, o professor está aqui, eu montei meu paciente no articulador de oclusão e olha o que aconteceu e ele está morrendo de dor. Pronto. Então, você ganhou alguma coisa para aquele paciente, ele vai precisar daquilo. Mas, olha, não é o nosso caso. Via de regra, a gente precisa de um paciente que tenha todos os dentes, uma oclusão boa. Porque assim, já pensou? Você está aprendendo. Aí você vai pegar um paciente com os dentes tudo montado no outro, que a gente chama de apinhamento. Aí você vai moldar esse paciente. Aí é mais fácil ou mais difícil moldar? Se torna muito mais difícil. Então, o nosso paciente de oclusão é dito como um paciente ideal. Não tem cárie, não tem tártaro, não tem canal para fazer, não tem prótese para fazer. É um paciente, sabe? É um paciente de clareamento. Então, assim, a instituição não tem esse perfil. O paciente que vem, ele vem para fazer um tratamento. Então, não tem como arranjar. E é um paciente que vai vir com vocês, por exemplo, de agosto a novembro. Aí esse paciente tem que ser muito ligado a vocês. Aí vem o caso que eu falei no início. Eu não tenho ninguém, não tenho namorado, eu moro só. Arranje alguém que more só também e faça na dupla. Você vai trabalhar com alguém para fazer em dupla. A gente não aceita trabalho em trio, tá bom? 3 pessoas, cortado, não vale, tá bom? No máximo 2 pessoas, só se a turma for ímpar. E a gente dá sempre um jeitinho de arrumar. Mas a gente não aceita trabalho em trio, porque se trio não vai fazer nada, vai ficar só olhando, vai passar pela disciplina, vai aprender a olhar. Então, a gente depende. 2. Se o aluno mora no interior, tem que arranjar alguém que esteja na mesma situação que ele, ou aceite, né? E vai pau ímpar, 0 em 1, para decidir quem é o paciente e quem é o operante. Tem aluno que pergunta assim, professor, dá para revezar, por exemplo, eu estou com a minha dupla aqui, mas a gente vai montar 2 articuladores. Galera, não existe, isso nunca aconteceu. É difícil montar 1, montar 2. É um procedimento que no dia a dia do consultório, tu passa o quê? Umas 2 horas, eu acho, para montar. Desde a moldagem, vaza, tu passa 2 horas para fazer. Só que aqui na faculdade vocês realmente passam o semestre todinho. Não é porque vocês não sabem, não é isso. Vocês estão ganhando prática com aquilo. Então, quanto mais vezes você moldar, quanto mais vezes você trabalhar naquele paciente, você está ganhando prática. Não é o ato de fazer um. Por isso que eu digo, você faz um trabalho no paciente e já está bom, eu digo, não quer fazer de novo? Pô, mas ficou tão bom. Mas arranja outra moldeira aí, molda de novo, vai treinar, porque isso aí pode ter sido sorte. A maioria das vezes é sorte,
que é um ato que gera, até hoje, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente às vezes erra, então, às vezes o aluno acerta de primeira, fica feliz da vida. Eu não tiro a força do aluno. Eu digo, parabéns e tal, mas vamos fazer de novo, porque pode ter sido sorte. Então, o aluno que mora no interior, a gente abre essa exceção de atender em dupla. Como eu digo, eu não proíbo. Às vezes tem alguma filosofia de algum professor que pode proibir. Eu não proíbo, porque eu entendo que às vezes o aluno não consegue aquilo, vira uma busca enlouquecida por um paciente na família e tal. Eu não proíbo, eu deixo. Sabendo que, como eu digo, se você quer atender uma dupla, você aprende muito pouco se você for o aluno, o paciente. Por exemplo, você é aluno, Adriana, que perguntou, aí, eu sou o aluno e quero ser o paciente, tu vai aprender 20%. Pode ser excelente na teoria, tira só notão na teoria, mas na prática tu vai aprender 20%. Tu não vai conseguir ter essa sequência legal. Todas as aulas práticas deverão ser executadas na clínica ou no laboratório. Clínica, quando envolve paciente, vai ter dias que o paciente não precisa vir. Isso vai estar no plano de aula. No dia que a gente voltar presencial, vocês vão receber. Hoje é dia 4, nosso próximo encontro é dia 11. Dia 11, o que nós vamos fazer? Vai estar lá. Se por acaso fosse clínica, está lá uma observação. Tem que trazer o paciente. Ou então, não tem nada. Então, eu vou dizer assim, olha, toda vez que tem que trazer o paciente, eu ponho em vermelho, que é para você ver lá aquele vermelhão vivo, ó, tem que levar paciente. Então, vai ter dias de clínica que nós não precisaremos levar paciente. Todo dia de laboratório não precisa levar, né? Mas na clínica não é obrigado a levar. Nem toda clínica precisa. Você já sabe como é que para entrar na clínica todo mundo de branco, tá bom? O professor e o aluno deverão ter controle por escrito dos procedimentos executados na prática. O que é isso? Eu tenho meu controle. Eu anoto tudo. Mas, por exemplo, eu estou vendo aqui agora, nessa projeção aqui, só a Adriana. Aí eu vejo, aí a Adriana não anoto nada. Aí ela vai confiar na minha anotação. Eu anoto tudo. Mas aí tem um aluno que, não, eu prefiro anotar, porque vai que o professor perde, vai que o professor esqueça de anotar. Não tem problema nenhum. Então, você pode ter a sua ficha, tudo que você faz de moldagem do arco superior, professor, anota aqui que eu fiz isso aqui. Aí eu vou e anoto. É obrigado a ter esse controle? Eu deixo a critério de vocês. Eu tenho o meu. Então, o que eu exijo de vocês? Não saiam do meu lado até que eu anote. Por quê? Vocês são... geralmente, como eu estou dando a teoria, assim que funciona aqui no Examais, quarto semestre, eu acho que vocês... Era para ter essa experiência na escultura, mas vocês não tiveram. Como é que funciona aqui? Quando vocês vão ter as disciplinas que exigem teoria e prática, sempre a teoria é um professor e na prática são dois, né? Então, por exemplo, eu tô dando a teoria para vocês, então eu sou responsável pela turma de vocês. Responsável que eu digo o quê? De anotar, de lançar nota, falta, presença, eu sou responsável por tudo isso. Então, se eu estou aqui sentado, aí vem a Adriana, senta do meu lado, professor, olha, o que eu fiz foi isso. Eu digo, olha, legal. Aí eu começo a anotar e a Adriana vai embora. Ela não espera eu terminar de anotar. Aí chega um outro aluno e já me olha. Professor, aqui. Aí chega, vou lembrar. Assim, é completo final mesmo. Sabe quando tu coloca ok, tchau, aí pode ir? Tá tudo certo? Tá dando instável aqui minha conexão. Voltou, tá normal. Beleza. Se o aluno faltar uma aula prática e não executar a atividade proposta para aquele dia, ficará com 0 na nota prática. Como é que funciona isso? Por um acaso, você falta naquele dia você tira a nota 0. Você recupera? Eu vou perder ponto? Não perde. Mas você naquele dia não tem produção. Então você tem que correr atrás do prejuízo, tá? Não tem como. Mas eu estava doente com atestado. Não, atestado justifica a sua falta, mas não lhe dá produção. Atestado não produz nada, tá bom? Ele só tira a sua falta. Durante as aulas práticas e demonstrativas dentro da clínica, o aluno deverá estar trajado adequadamente e dentro dos padrões e normas de biossegurança. Não será permitida, mais agora, não será permitida a entrada na clínica os alunos que não estiverem dentro destes padrões.
Isto é válido também para os alunos que forem pacientes e para aqueles que só assistirem à demonstração. Então, assim, todo aluno da disciplina que entrar na clínica, ele tem que estar todo paramentado, tá bom? Então, esse semestre eu acho que vocês não têm... Vocês têm a professora da Karen, né? É farmacologia agora com a professora Karen, né? É? Não é farma com a professora Karen? Terapêutica. Terapêutica, então é no próximo. A professora Karen, ela deve tocar nesse assunto com vocês, que ela é muito boa. Mas aí, senão a gente fala depois, tá bom? A forma de entrar na clínica, a paramentação, tudo que vocês precisam saber, tanto como era antigamente, ainda mais agora, entraram algumas circunstâncias que a gente vai ter que se adequar. E eu acredito que mesmo que essa situação pandêmica se acabe, mas algumas normas de biossegurança a gente vai adotar, porque a gente experimentou uma nova forma de segurança que a gente era muito falho antigamente, então a gente vai voltar. Tá tudo bem com a internet? Tem uma hora que eu vejo vocês travando aqui para mim. Tá travando? Tá, agora melhorou. Eu vou... É até bom, Adriana, fica aí comigo, que quando eu vejo a Adriana travada aqui, eu já fico mais para não perder alguma sequência aí. Tem algumas normas que eu vou passar, por enquanto, que eu acho que são detalhes muito pequenos para esse primeiro encontro, e a gente vai... Eu volto a falar isso mais lá na frente, acho que é importante falar mais lá na frente mesmo. Pronto, aqui, olha, a pergunta de agora, para não deixar passar, o controle do paciente é de responsabilidade do aluno, tá bom? O aluno que é responsável pelo paciente, se o paciente vem, se não vem. Eu costumo sempre falar, depois vocês vão ver a gente tocar muito nesse assunto de ligar para o paciente, manda um WhatsApp. Como a aula de vocês é à noite, é até melhor, mas 4 horas da tarde, manda um WhatsApp para o paciente para não faltar. Lembra que, como eu digo, o paciente não ganha nada vindo para a oclusão. Muito difícil ele ganhar alguma coisa. Então, ele tem que ter um estímulo. Promete alguma coisa no futuro para ele, mas mesmo assim, pega no pé. Perfil do paciente, a gente já falou um pouquinho, que pacientes tem que ter todos os dentes alinhados. Então, vocês... quem usa aparelho pode participar? Não. Quem usa aparelho não pode, tá bom? Então, o perfil do paciente, eu vou voltar a falar, mas é isso que a gente falou, não pode ter ausência de dente. Mas o paciente perdeu um dente só. Um dente a gente até que entende, mas várias ausências, vocês não vão conseguir fazer nada naquele paciente, entendeu? Ele vai ter momentos que precisa do dente, e aí não tem, aí você vai ficar... Então, tem que ter todos os dentes, tá bom? Tem que ser um paciente padrão, por isso que eu digo. É um paciente de clareamento, porque tá tudo filé. Atendimento é em dupla, mas a nota é individual. Como é que funciona isso? Você tem que ter autonomia e querer fazer. Não conheço vocês, a gente nem olha para a expressão de vocês, mas eu vou falar algumas coisas, não me leve a mal. Só que a gente fala algumas coisas que já aconteceram no intuito de que elas não se repitam. Não é por maldade nem castigo, mas que são situações que às vezes ficam complicadas no decorrer da disciplina. Por exemplo, quando a gente fala assim que a nota é individual, porque às vezes tem aluno que não curte, né? Nem todo mundo vai curtir a disciplina. Então, alguns vão gostar, alguns não vão gostar. Mas a nota é individual, então você vai ter que fazer aquele procedimento naquele dia. Mas aí tem um aluno que, como está em dupla, por exemplo, vou moldar, é moldar o superior. Aí eu estou moldando o superior, não prestou. Estou moldando o superior, não prestou. Eita, já moldei 5 vezes, não prestou. Aí a minha dupla vem, pá, moldou. Filé. Aí você vai lá levar para a gente anotar. Aí foi só a dupla que moldou. Aí, não, inferior tu molda. Que aí o inferior tu já vai estar melhor. Aí no inferior tu começa. 1, 2, 3, 4, não deu certo. Aí a tua dupla vai, molda de novo. E tu vai começando a ficar sem nota, porque tua dupla que moldou. Normalmente a gente tem os monitores, eles ficam avaliando. Professor, quer dizer que se eu não conseguir moldar, eu vou ficar com nota baixa?
Não, mas aí tu vai ter que correr atrás do prejuízo. Vai ter outros procedimentos e você vai ter que tomar a dianteira. Olha, deixa que isso eu faço. Não, isso eu tenho que fazer porque eu tenho que ganhar a pontuação do professor lá na nota. Então você vai ter que ter autonomia, você tem que correr atrás. Se não, tu chega no final do semestre e tua dupla fez tudo, porque um aluno pode, vai dar para fazer tudo, um aluno, digamos assim, e tu não fez nada, entendeu? Então a nota é individual. Vocês vão ter ficha de produção individual de cada um. Toda prática deverá ser realizada em horário de prática. Por que isso? Porque às vezes o aluno está atrasado. E ele diz, professor, vou fazer o seguinte, eu vou vazar lá em casa e na próxima aula eu te trago. Não pode. Tem que fazer. Tudo tem que ser feito dentro da clínica. E assim, não tem pulo do gato, galera. A gente sabe por quê? Porque a gente precisa de uma etapa para anotar. E essa etapa você só consegue mostrar se eu estiver vendo ao vivo ali. Se você trouxer para o de casa, mas por que tu tirou? Eu já tirei. Não, você fez outro lugar. Então a gente consegue saber por algumas macetes já. É uma disciplina que todo mundo consegue, desde que queira fazer. Professor, eu quero fazer, eu vou conseguir? Vai conseguir. Só fazer. Cada dupla deverá ter seu próprio material instrumental de trabalho. Por que a gente fala isso? Porque assim, para não ficar aquele pede para todo mundo da turma, entendeu? Então, o material é da dupla. Então, quando vocês forem comprar, procurem comprar o material com a sua dupla. Dá para dividir algumas coisas? Dá para dividir. Fica com aquela dupla até o final do curso. Professor? Seu material... Opa, diga. Essa lista de material vai estar disponível aonde para a gente? Eu vou já mandar para a Emily. Eu vou já passar o que a gente vai ver aqui, mas eu já passo para a Emily para vocês terem essa visibilidade dela melhor. A gente vai projetar aqui daqui a pouco, mas vocês vão receber já, tá? Quero ter mandado, mas foi muito rápido esse retorno e muita correria, eu acabei me esquecendo mesmo. Mas aí vocês não vão precisar comprar agora, nesse momento. Então, olha, a gente vai já ver aqui. Então, todo esse material aqui, a gente vai pedir para vocês comprarem. São materiais extremamente baratos, pessoal. O que é caro é o articulador. Articulador é para a dupla. A dupla precisa comprar um articulador. Se a dupla rachar, o preço depois faz um sorteio, vende, sei lá, quando acabar o curso aí. Mas é preciso só de um articulador para a dupla. Mas esse material todinho aqui, é bom que a dupla tenha. Por que eu digo isso? Por exemplo, tem muitos materiais desse aqui que a instituição fornece. Só que se você tiver o seu material, que são materiais que não são caros, para o gesso, um pacote de gesso custa R$12. Um pacote você consegue do início ao fim com aquele pacote. Então, se você tiver ali, o gesso fica um pouco mais rápido, dinâmico. Mas eu não quero comprar. A instituição dá, mas às vezes você vai pegar aí eles, 2 pacotes, aí abre 2 pacotes, aí tá na turma, aí tá comigo, tá com quem? Aí perde um pouco de tempo. Então, alguns materiais aqui, a instituição dá, mas como eu sempre costumo falar, se você conseguir comprar alguma coisa aqui, você vai sair ganhando o quê? Tempo. O tempo vai ser mais fácil para você. Mas o que a instituição não consegue dar? Por exemplo, cola super bonder, algumas coisas assim, filme de PVC, mas a instituição dá. No papel que eu mando, eu digo o que tem na instituição e o que a gente orienta que o aluno acabe comprando, para que vocês tenham essa visibilidade melhor, tá? Então, isso aqui eu já vou mandar para vocês e para não ficar falando esse horror de coisas aqui, isso aqui a gente vai falando depois, tá? Fica mais fácil do que se eu ler um por um aqui, vai ficar, olha, tanto de coisa. Então, fica mais fácil depois a gente discutir na medida que for utilizando. Então, o articulador, a gente já aconselha vocês a irem procurando, joga aí nos grupos do LX, esses grupos de odontologia, às vezes vende, né? Eu tenho até uma técnica minha que tem um para vender, tá zerado dela, e ela botou no LX. É só procurar lá, articulador semi-ajustável, dá para vender lá. Mas aí tá os materiais que vocês vão precisar comprar. Alguns vocês já têm, alguns instrumentais, né? Pinça, espelho, explorador, por exemplo. Mas vocês vão ter que comprar, por exemplo, lamparina álcool. Vocês têm que comprar a lamparina álcool. A faculdade dá o álcool.
eu não ponho para vocês comprarem álcool. Olha, não tem álcool aqui, por exemplo. Por quê? Porque é uma coisa que a faculdade dá, que não há necessidade de ninguém comprar. Mas quando a faculdade dá, que eu vejo, que já teve, puxa, se o aluno comprar, o negócio flui mais rápido. Ou alguns alunos só comprarem, já aquele da faculdade já fica para um número menor de alunos. O material da faculdade, ele dá todo, assim, por exemplo, o alginato falta, não é que falte. A logística aqui não é muito boa, porque às vezes a gente abre 2 pacotes de alginato, só que são 30, 40 alunos. Aí fica aquele pacote percorrendo a clínica toda. Então, quem tem, consegue ter uma fluidez melhor. Tudo em ordem até agora? Então, olha, esse horário aqui é o horário da última turma, né? No caso, antes da pandemia do ano passado, mas é assim que vai aparecer para vocês, olha. Por exemplo, no caso, hoje seria a apresentação da disciplina, plano de aula e plano de ensino. Então, a gente começaria, falaria tudo o que a gente está falando, demonstraria alguma coisa. Próxima aula, essa matéria que a gente vai ver aqui. Anatomofisiologia do sistema estomatognático. E, como a gente só tem um horário, a gente só vai ver esse. No início, geralmente, a gente não tem prática logo, então a gente adianta logo a teoria. Mas a gente vai ver só um assunto de cada vez. Mas o que eu quero levar em consideração é isso aqui, ó. Moldagem do arco superior. Aí tem aqui, ó. Clínica, levar paciente. Então, é isso aqui que vocês têm que prestar atenção. Quando eu digo que a disciplina é toda organizada, porque, por exemplo, pessoal que começou 8 de agosto de 2019, ó, ele sabe tudinho, ó, 22 de outubro, ele sabe que vai ter. Isso aqui funciona, tá? Não. Então, eu quero saber o que tem na próxima aula, vai lá no plano de aula, que você consegue saber. Inclusive, quando o paciente vai vir. Então, quando você trouxer seu paciente, você vai dar um caderninho para ele, e vai dizer para ele, olha, preciso de você dia 20 de agosto, 27 de agosto, 3 de setembro. Aí, depois de 3 de setembro, eu só vou precisar 1º de outubro. Então, aí ele já vai ter essa noção de quantas vezes ele tem que vir, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas ele vai ter que vir esses dias. Aí, mas esse paciente não vai, o paciente não pode vir 3 de setembro, é o aniversário dele. Você não vai ter como fazer esse procedimento aqui. E aí, eu vou ficar atrasada? Vai. Quando é que eu vou recuperar? Aqui. Você não tem como fazer aqui, olha. Aqui a gente vai para a clínica, olha. Por exemplo, ó, 17 de setembro, tomada do arco facial, demonstração na clínica. Ó, mas não tem levar o paciente. Não precisa de paciente. A gente vai fazer demonstração em algum aluno, entendeu? Então, essa clínica vai ser só demonstração de como é que vocês vão fazer na próxima aula. Eu libero filmar de celular, não me incomoda o aluno filmar, a demonstração, pode filmar. Só que eu costumo dizer assim, quando você presta atenção, eu acredito que você entenda mais do que filmar, tá? Mas eu não me incomodo, pode filmar a apresentação. Mas porque o celular sabe mais que o aluno. Aí o que acontece? Na outra aula, quando é para fazer, aí o aluno quer ver a minha demonstração na hora. Aí não consegue. Aí ele passa metade da clínica assistindo a minha demonstração, e quando vai fazer, depois não dá mais tempo. E vai ter um determinado momento, por exemplo, olha aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês. Moldagem do arco superior. Então a gente vai, não sei se alguém já usou o aparelho, quem já usou o aparelho vai ter que molda, né? Vai moldar o paciente. Você molda com alginato e depois tem que jogar gesso. Então assim, uma moldagem com alginato é rápida. Só que o gesso é um procedimento um pouco mais demorado. Então depois que você molda com alginato, você tem que ter assim pelo menos uns 30 minutos para vazar o gesso, que a gente diz assim, vaza o gesso. Tu tem que ter 30 minutos. Então se tua clínica tem 10 minutos para terminar, aí tu tá moldando lá, eu falo assim, não adianta mais. Não, mas eu vou conseguir, porque não adianta você moldar mais, que você não vai mais fazer nada. Então vai ter uma hora na clínica que a gente vai dizer assim, olha, quem moldou, moldou. Quem não moldou, pode guardar, porque não dá mais tempo de fazer nada naquele dia. Então você tem que chegar, tem que ser rápido. Acabou, chegou na clínica, arruma tudo, chama o paciente e começa a trabalhar. Senão, o tempo, olha, é muito rápido que passa. Então, tem que ser ligeiro, tá bom? Deixa eu voltar aqui para enfatizar bem. Além da lista
de todas as práticas, todas as teorias que vocês vão ter, vocês recebem também uma lista com o material utilizado. Por que isso? Para que não aconteça moldagem do arco superior e inferior. Olha, a próxima aula é moldagem do arco, galera. Aí, professor, o que é para trazer na próxima aula? Ah, não. Tá tudo aqui, galera. Grau de borracha, espátula de gesso, então é só. Deu um estável aqui. Acho que já voltou. Então, tudo que vocês vão precisar fazer, eu vou fornecer para vocês. A única coisa que eu vou deixar ainda, eu não vou mandar para vocês as datas, tá? Quando eu enviar para representante, eu vou enviar com essas datas em branco. Quem te dá não sabe, mas aqui vocês já vão ter uma noção do que é preciso trazer naquele dia. Também isso aqui poupa vocês de, pô, vou ter que trazer tudo todo dia, não. Tem dia que precisa só disso e aquele outro produto pode deixar em casa, no armário, enfim, em qualquer outro lugar. Então aqui tem as datas que vocês vão precisar trazer. Então, olha, no dia 13, no dia 20, no dia 27, vocês terem que trazer só esse material aqui. Aí, por exemplo, moldagem do arco superior. É preciso trazer o articulador? Não. Está escrito aqui articulador? Não. Então, não é preciso. Articulador vai estar aqui, ó. Então, olha, vocês vão ter contato com o articulador no dia 17 de setembro, por exemplo. Então, no primeiro dia de aula, porque ainda não comprei articulador. Não precisa, a gente vai precisar no dia 17 de setembro. Então, vocês vão ter todo o material que será utilizado, no dia que será utilizado, o que é para levar. Isso aqui é uma forma que a gente conseguiu fazer com que o aluno não esqueça nada e que também ele não fique toda hora perturbando, principalmente o representante, para poder saber o que é para levar naquele dia. Então, quando vocês vão ver muita gente falar assim, pessoal, ok, qual é a próxima aula? Tem no plano de aula, vocês dão uma olhada lá para a gente entender. A bibliografia, eu recomendo o livro do Dawson, tá bom? É um livro que tem aqui na biblioteca também, e a gente usa bastante ele. O livro do Cardoso tem. São livros que vocês conseguem, do Ock, são muito bons. São livros que vocês conseguem também baixar na internet. Eu vou mandar para vocês conseguem baixar o PDF dele. Então, vocês conseguem ter esse livro. Dá uma fuçada no Google aí, dá para a gente baixar sem problema nenhum. Agora eu queria saber, vou voltar aqui para essa tela que fica mais fácil de eu ter controle. Eu queria saber de vocês assim, se deu para entender. Lógico que tem muita coisa, né? Muito termo, muita situação, mas assim, são situações que a gente vai ficar falando nas aulas, mas eu precisava desse primeiro momento para apresentar, né, a disciplina para vocês. Eu até tinha eu até tenho a matéria para começar, mas eu acredito que eu imaginei que tivesse poucos alunos e que pudesse ainda ficar um pouco complicado a gente começar, porque a primeira aula é uma aula bem puxada, é uma aula que a gente precisa ter uma base realmente para a gente poder dar seguimento. E eu acabei não é que eu não me preparei, mas eu achei melhor a gente começar mesmo na próxima aula. E esse espaço melhor agora para a gente tirar dúvida, não sei se alguém tem alguma dúvida, é uma disciplina que as pessoas acabam tendo um certo assim, cuidado especial, olha, cuidado com a conclusão não sei o quê. Então, assim, eu precisava ter essa receptividade de vocês, conversar esse pouco momento aí com vocês para a gente saber o que vocês também têm a falar, se vocês têm alguma pergunta, a gente tem tempo para vocês falarem alguma coisa aí. Tá tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Professor, a maioria da turma, ela vem de uma graduação que a base era mais para concurso, então a gente nunca teve muita prática, nunca estudou muito profundo o que vocês estão apresentando para a gente agora. Então a gente tem muita dificuldade. Agora que a gente vem ver dente, né, com vocês, a gente não sabia nem qual era o incisivo lateral, nem nada, não tinha apresentado nada. Era teoria e tudo menos o que a gente tinha interesse de saber. Por isso que a gente criou essa Liga da Justiça e conseguimos sair de lá para cá, né?
para examar. Então, a gente tem uma dificuldade enorme aí nessa parte da anatomia do dente, da boca, de tudo, do pescoço e cabeça. E vou te ser sincera, professor, eu tenho mesmo dificuldade, não, principalmente quando o senhor falou sobre, a gente estava vendo agora na outra aula, sobre nervos, né? Nem chegamos a estudar esse direito, foi dado muito superficial, tirar o professor, depois ficou meio largado. Então, assim, eu queria que o senhor tivesse muito carinho com a gente, assim, muita paciência, porque a gente vai precisar. Olha, tipo assim, a gente que eu falo assim, aqui na Examais a gente tem alguns professores que a gente tem uma proximidade muito grande. Agora eu falei da professora Karen. Então, assim, quando eu digo proximidade, é proximidade de ser, além de colegas de trabalho, são pessoas amigas, entendeu? Que a gente se fala muito. Então, vocês podem ter certeza que a gente, assim, vai fazer o possível para, principalmente desse momento, né? Por exemplo, quando eu falo de um plano de retomada, pessoal, eu tive que montar um horário para repor as aulas de vocês, por exemplo. Eu passei por disciplinas dentística. Eu dava aula para o quinto semestre. Dentística no quinto semestre é uma base muito forte para você poder entrar na clínica no sexto. Então, assim, é uma preocupação que eu tenho muito grande com o quinto. O quinto agora está no sexto e não abriu nenhuma cavidade. Como é que esse sexto vai para a clínica, entendeu? Como é que vocês têm tempo, por exemplo? Eu fiquei devendo para vocês escultura. A gente viu escultura de uma maneira muito que eu não enfim, eu preciso quitar essa minha dívida com vocês, escultura, e eu tenho o meu plano para quitar isso, entendeu? Então, da minha parte, vocês podem ter certeza que a gente não teve nenhum prazer de se conhecer pessoalmente, então, assim, fica complicado, a gente fala e acaba, esse cara tá falando aí, tá, pô, não sei o quê. Mas vocês podem ter certeza que esse plano está pronto para retomar. A gente não vai perder. Quando a gente diz que a gente não vai perder, a gente não vai perder nada. Quando eu falo falando de mim, tá? De conteúdo que vocês passaram comigo, por exemplo. Vocês não fizeram escultura de nenhum dente. Como eu digo, a disciplina de escultura é uma disciplina muito prazerosa. No primeiro dia, às vezes eu até digo que o aluno fica doido, que não vai conseguir fazer, mas ele vai, até que no final ele consegue fazer. Lógico que uns conseguem fazer muito bem e outros acabam que precisam praticar mais. Mas não é uma disciplina desgastante, mas é uma disciplina boa. E eu preciso rever essa prática com vocês. E falando de anatomia, que é a nossa prática de agora, então a gente vai sempre ter demonstrações. Então eu costumo falar assim, deu uma travada, voltou. Eu costumo falar assim, tudo que a gente vai cobrar de vocês, por exemplo, tudo que eu vou cobrar de vocês, eu vou demonstrar. Eu vou mostrar para vocês como é que faz, digamos assim, não é como é que faz, mas assim, uma maneira de fazer, não é só uma maneira. Vocês podem, na hora, ter até umas outras ideias de como fazer, e se for uma ideia boa, a gente acata. Então, tudo que a gente vai demonstrar são demonstrações baseadas em ciência. Quando eu falar alguma coisa, eu não estou falando aqui da minha cabeça. A gente sempre se baseia em alguém que fez e provou que aquela maneira é uma maneira replicável, por exemplo. Não adianta eu conseguir vazar na nossa disciplina aqui. Professor, como é que você espatula gesso o alginato tão bem? E a Adriana que falou comigo agora, professor, não consigo. E a diz, Adriana, é só, tipo assim, é o tempo. Espera o tempo que tu vai aprender também. Não, eu tenho que passar para ela alguma técnica que a Adriana consiga, que a Maria consiga. Então, essa técnica eu vou passar para vocês. Tudo que a gente fizer, a gente vai demonstrar. Lógico que, pessoal, assim, o que vocês me falaram agora, pode ser que eu mude um pouco o posicionamento da minha aula. O que é mudar o posicionamento? Como eu digo, vocês vão ter uma base agora de oclusão. Quando vocês chegarem com a professora, acho que o primeiro ponto primordial aqui é quinto semestre. Então, vocês estão aprendendo agora oclusão e vocês vão usar oclusão em quê? Em prótese total. A dentística não usa oclusão? Usa, mas a gente vai trabalhar em manequim. Então, manequim não tem como ver oclusão.
você vai ver oclusão que dentística no sexto. Quando você fizer uma restauração no seu paciente, que fica alta, que fica incomodando o paciente, e aí você vai ter que buscar conhecimentos de quê? Oclusão. Onde é que um dente toca no outro? Escultura. A escultura do dente parece uma mesa, tem que fazer cúspide, essas coisas. Então, a escultura do terceiro vai ser cobrada no quinto. A oclusão agora vai ser cobrada no quinto em prótese total. Então, por que eu estou falando isso? Porque a base, se você tem uma oclusão boa, ou seja, vou fazer o possível para a disciplina fluir bem, mesmo com todas essas dificuldades de vocês. Quando eu mudar a aula, eu vou mudar por quê? Porque... professor. Ah. Rapidinho, só uma dúvida. A aula que nós tivemos, que foi a escultura, o senhor falou que a gente vai praticar no quinto semestre, é? Não. Eu acho que eu me expressei mal, mas é isso. Vocês não vão praticar escultura no bloquinho de cera. A cera é do terceiro semestre. Mas vocês vão praticar escultura no dente, na clínica, com resina composta, com amálgama, entendeu? Então, a base que era do terceiro, ela vai ser cobrada no quinto em dentística, no quinto em prótese total. Então, essa base dessa disciplina agora em oclusão, quando eu digo que vai chegar a conta, eu digo, olha, se você fez uma oclusão boa, a conta vai chegar para você lá no quinto semestre, com prótese total. Porque se você fez uma oclusão boa e quando a professora Adriana for dar para você prótese total, você vai entender bem, porque você fez uma oclusão boa. Ah, se você fez uma oclusão que não foi legal, quando chegar no quinto semestre, vem uma nota para você pagar lá. Que aí você não vai entender. Você vai começar a puxa, isso era lá no... Isso era em oclusão, para ter aprendido isso. Você vai conseguir fazer a prótese total? Não, vai fazer. Você vai fazer. Só que a base que era para ficar de prótese total já não vai ficar, porque você fez a disciplina só por fazer, entendeu? Essa é a palavra mais exata. Você tem que fazer a disciplina e aprender a disciplina. Então, o que eu preciso aprender de oclusão? É essa base que a gente vai passar para vocês. Então, a teoria que a gente dá de oclusão agora, ela começa a vir a conta dela para pagar no semestre que vem em prótese total. Mas lá na frente, no sexto semestre, aí já vem dentística. Porque a dentística do quinto não tem oclusão nela, tem escultura. Por isso que eu falei, você vai praticar o que você fez na escultura na dentística, porque você já viu que é uma cúspide, que é uma fossa, bossa, vertente triturante. Aí você, no quinto semestre, você vai chegar, Adriana, comigo, e vai dizer assim, professor, esse meu dente aqui, como é que tá? Aí eu vou dizer assim, Adriana, é o seguinte, olha, a vertente mesial da cúspide tal, não tá legal. Aí tu vai dizer assim, eu não sei o que é vertente. Por quê? Porque o seu terceiro semestre passou assim, sabe, desapercebido. Não estou falando por causa da pandemia. Vamos supor que nem existisse pandemia. E você empurrou com a barriga, é o termo, o terceiro semestre. Aí quando chegar no quinto, que aí eu vou praticar com você dentística, aí você não vai entender nada do que eu falo. Ah, não vou deixar você voltar para sua cadeira sem entender nada. Eu vou falar, ô, Adriana, vem cá. Não sabe, né, que eu falei? Não, ó, vem cá. É isso aqui que eu falei. Aí tu, mas aí tu vai querer decorar. Aí o decorar só dá certo uma vez. Por quê? Porque quando eu te mostrar a estrutura do lado, eu sei essa aqui. Pergunta essa aqui para mim que eu sei. Por que tu decorou, entendeu? Tu não formou uma base, que é o que eu digo. Se tu forma a base da escultura, pontos anatômicos, tudo que vier depois tu consegue tirar. Tu não precisa te matar estudando. Na dentística, tu vai estudar dentística. Resina, adesão, o que é túbulo dentinário, esmalte, dentina, vertente triturante. Não, isso eu já sei, isso eu aprendi no terceiro semestre. Porque tu fez no terceiro semestre legal. Então, o terceiro semestre de vocês, a gente vai precisar fixar muito bem. E quando a gente vai fixar na prática, é lógico que eu falo pelo contato que eu não tive com vocês, nem um dia, por exemplo, os outros terceiros semestres que eu dou aula, eu tive contato com eles até a primeira avaliação. Então fica mais fácil, porque eles já conhecem o meu tempo, eles já conhecem a minha metodologia, fica um pouco mais fácil. Aí vocês não vão começar do zero. No primeiro dia de prática, vão ver como é tudinho, então fica um pouco mais lento. E eu preciso revisar algumas coisas com vocês.
Eu preciso ter, digamos assim, eu preciso nivelar todo mundo. Então, já que vocês vieram de uma instituição que você está me falando que não teve esse princípio, a gente precisa ter um plano diferenciado. Para quê? Para a oclusão. Eu preciso ter um plano para a oclusão. Eu não posso deixar vocês passarem por uma disciplina de oclusão com conhecimentos que era do terceiro, do segundo, sem anotar. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que dar uma ênfase maior. Agora, isso daí vai exigir um esforço muito grande de vocês. Por quê? Porque eu não tenho como, impossível, eu dar o primeiro, o segundo, tudo no quarto. Conhecimento de anatomia, de músculo. A gente vai ver músculo masseter, pterigoideu, mas aí eu não... Por exemplo, se eu falar assim, onde é que está localizado o músculo do pterigoideu lateral? Vocês já eram para saber de anatomia. O que a gente vai saber agora? O que o pterigoideu lateral faz? Qual é o movimento da mandíbula que o pterigoideu lateral funciona? Aí tu pode me perguntar assim, para que diabo eu quero saber isso, doido? Para que eu quero saber isso que esse pterigoideu faz? Ah, é legal, porque quando o paciente chega contigo no consultório e tu começa a palpar ele e tu vê que o pterigoideu lateral, por exemplo, está dolorido, e tu sabe qual é o movimento que esse pterigoideu lateral é exigido. Então, por exemplo, se o paciente está fazendo alguma limitação mandibular, algum movimento de maneira errada, isso tem uma conta para pagar. E o paciente chega reclamando, ele vai chegar dizendo, doutor, quando eu aperto aqui, dói. Aí tu vai dizer, opa, se tu aperta aqui, dói desse lado, tá? Aí tu vai começar a raciocinar com base nos conhecimentos. Se tu não sabe onde fica o masseter, pterigoideu, temporal, aí tu não vai saber nada. Como tu vai saber como é que aquele músculo trabalha? O músculo, como o professor Dário falou, que você falou de nervo, né, por exemplo. Ah, vamos fazer o nervo tal. O que ele vai fazer agora é dizer qual nervo tu tem que bloquear. Por exemplo, nervo alveolar superior. Nervo alveolar superior bloqueia qual região dos dentes? Aí tu, cara, eu não sei nem o que é nervo alveolar superior, eu vou saber qual o dente que ele bloqueia. Mas você precisava dessa informação. Então, assim, você tem que falar também pro professor... Deu uma travada, acho que voltou. Você tem que falar para o professor Dário também a mesma coisa que você me falou, você tem que falar para ele, a Karen e os outros professores. Explicar que vocês vieram de outra instituição, que as deficiências de vocês, mas aí, como eu falo, essas deficiências a gente tenta fazer o máximo que vocês consigam entender o que a gente está falando naquele momento. A gente não consegue dar uma aula. É a mesma coisa se eu fosse dar uma aula agora de escultura dentro do... Eu sou o mesmo professor. Podia dizer assim para vocês, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 2 em 1. Eu vou dar escultura e oclusão ao mesmo tempo. Impossível. Impossível. Então, a mesma coisa vai acontecer com as outras disciplinas. Mas é lógico que, quando eu der contato dentário, por exemplo, vamos dizer que, quando eu der essa aula, vocês ainda não tiveram nada de escultura. Como é que eu vou dizer que a vertente triturante, a aresta longitudinal, crista marginal, toque em algum lugar, se vocês não sabem nem o que é isso, porque não tiveram aula de escultura? Lógico que eu vou ter que dar uma pincelada numa recapitulação para a gente poder entender algumas estruturas anatômicas para poder dar seguimento. Mas é importante que vocês realmente sempre falem com os professores e principalmente, Adriana, já que você falou comigo hoje, principalmente quando a gente estiver dando a aula. E assim, pode ser que um dia eu esteja dando uma aula e algum conhecimento de base que eu acho que vocês poderiam ter, aí a pessoa, eu nunca vi isso na minha vida. Aí a gente, naquele momento, tenta, de uma forma diferente, passar para vocês a ideia do que é aquilo. Mas isso a gente só vai saber durante o decorrer das aulas. A gente não tem como prever 100% o conteúdo que vocês ficaram a desejar na outra disciplina. Mas o que a gente pode fazer, à medida que vai acontecendo, vocês podem instruir a gente, ou então perguntar para a aula, não tem problema nenhum, e dizer, professor, para tudo aí que isso aí eu não sei. E a gente tenta, de alguma maneira, equilibrar vocês. Tudo bem? Pessoal que está em silêncio, tudo jóia? Olha, agora quando está aqui, é que eu consigo ver o chat de vocês, aí dá para ler o que vocês escrevem. Mas quando eu estiver projetando a aula, já sabe, né? Se escrever, não dá para ler nada, não vejo nada.
só dá para escutar. Então, se alguém quiser falar, tem que perder a timidez. É uma boa hora para perder a timidez. Eu Porque quero a ver gente na hora que nem for, vê. na hora, o senhor vai mandar apresentar seminários também, igual a professora Karen? Não, a nossa disciplina, infelizmente a nossa disciplina não tem esse tempo todo. O nosso tempo é assim muito pequeno, não dá tempo não. Quando a disciplina, principalmente a disciplina não tem prática, né? Ela te dá essa liberdade maior. Mas aqui nas Amazônias eu nunca apresentei seminário porque a disciplina que eu dou aqui é só pauleira, não tem tempo não. Assim é prática, tem muita coisa, não dá. A gente fica só no diálogo da aula mesmo. Mas é bom que ela tenha, o cara é uma boa pessoa. Então, perca a timidez. Não precisa, quem desativar a câmera, essas coisas, isso aí fica a critério de cada um. Mas assim, ó, falar, galera. Quem não Porque fala... eu tava até observando, aproveitando essa aula do senhor, os professores dos meus filhos falaram que eles têm que ligar, além da câmera, eles têm que colocar uniforme, porque isso consta também como a chamada, né? Não, o que Aí acontece é o todos eles seguinte, ficam. pessoal. Por exemplo, quando está do jeito que está agora, a gente ainda vê umas janelinhas aqui, por exemplo, eu consigo ver quem está, alguns põem a foto e tal. O vídeo, realmente, assim, como eu quero dominar o Zoom, eu fico olhando o microfone e tudo, acaba não prestando tanta atenção. Mas o áudio é legal, porque é que nem mensagem, deve passar isso com vocês, mensagem de WhatsApp, né? Quando tu escreve uma mensagem, a pessoa que lê, às vezes interpreta de outra forma, tu nem quis falar aquilo. A vida pessoa, tu falou rude comigo. Não, não falei. Olha aqui. Não, cara, entendeu? Então, quando tu fala, não. Aí tu fala de uma maneira que tu consegue te expressar melhor, tu consegue realmente falar o que tu tinha para falar, escrever. A pessoa lê e entende que às vezes tá xingando. Não, pessoal, estou xingando, não. Mas escrever aqui mesmo. Se quiserem falar, pessoal, olha, normalmente eu interajo muito com os alunos na sala de aula, pergunto mesmo, eu aprendo o nome, quando aprendo o nome eu falo mesmo, mas aqui eu não vou falar isso porque, enfim, tem gente que não gosta de falar aqui, mas na sala de aula já é mais diferente. A pessoa está aqui, eu pego mesmo no pé. Mas aqui, assim, nos nossos próximos encontros, e assim, a dinâmica que eu levo, a dinâmica que a professora Karen leva é a mesma. A gente se formou junto, então a gente veio do mesmo lugar, a gente trabalha da mesma forma. E a interação é muito legal, ela flui, porque flui a aula. Você tem uma dúvida, às vezes é uma dúvida de um paciente que apareceu no consultório que você faz estágio, sei lá, é o seu pai, seu namorado que está com algum probleminha, alguma dor, e aí você fala e aquilo ali gera uma discussão na turma e aquilo só enriquece, entendeu? E é assim, tira aquela monotonia de você ficar só escutando. E aqui, se você não fala nada, aí, sei lá, se você está aqui ou se você só ligou a câmera e veio desligar depois, eu não sei. Então, é legal, flui melhor. Nesse formato ao vivo, a vantagem é essa, de ter essa dinâmica. A gente estava dando aula remota, aí entrava na plataforma para ver as perguntas de vocês, era uma coisa assim meio que formal. Aqui não, aqui a gente fica aqui pela plataforma Zoom, então... Cara, aqui na plataforma a gente faz o que quiser, é a melhor plataforma que tem. Quando a gente fala no Google Meet, ainda é muito limitado o Google Meet. É bom, mas aqui já é show de bola, aqui a gente faz tudo, tudo. Se você quiser mostrar daí da sua casa para mim um negócio, eu habilito aqui, tu mostra, entendeu? Professor, que eu tô com um negócio aqui no meu celular, no computador, uma foto de um paciente e tal, eu queria mostrar. Pô, eu vou aqui, te habilito. Adriana, pode projetar aí. Tu projeta, todo mundo vê tua foto, entendeu? Então, isso é uma dinâmica muito grande. Se fosse aqui na sala, por exemplo, você ia mostrar o celular para mim e só quem ia ver era eu, seu colega do lado, mas não dá para ver todo mundo. E aqui não, aqui é diferente. Tudo que um projeta aqui, todo mundo vê. Então, dá para a gente transformar em situações de caso clínico, a gente vai ter tempo. Quando eu falo tempo, é porque as aulas aqui online, a gente dá uma aula presencial, a gente gasta 2 horas. Aqui online, se não tiver ninguém falando, em 1 hora eu acabei o assunto. Porque só eu falando, só eu falando, só eu falando, só eu falando.
Aqui na sala, não. Às vezes um bate na porta, às vezes um levanta, está chegando aluno atrasado. Aqui, quando chega atrasado o aluno, não faz barulho nenhum. Mas na sala de aula, não, né? Ele entra, vai arredar a cadeira, isso acaba parando um pouco a aula. Porque não tem interferência nenhuma. Então, uma aula aqui, ela dura muito, muito. Então, talvez nesse formato, eu ainda não tinha dado oclusão nesse formato. Talvez nesse formato a gente consiga não fazer seminários, que eu acho que oclusão é pesado fazer seminário, mas a gente consegue discutir casos clínicos, entendeu? Você pode procurar um caso clínico, ou se você não procurar, eu tenho um bocado. Projeto aqui um caso clínico de verdade, o paciente chegou com dor e está aqui as fotos dele. Se você disser, e se eu apertar aqui o que acontece? Não, eu tenho a ficha clínica, a gente vai e conversa sobre isso. Mas é uma situação que a gente pode pensar também, porque eu acredito que vai sobrar tempo. Se voltar logo, não, mas se demorar mais um pouquinho. E eu acredito que mesmo que volte às aulas presenciais, elas vão ser um pouco espaçadas e a aula teórica ainda vai continuar nesse formato. O que vai acontecer é que o professor vai adiantar um pouquinho a teoria para quando você vier para a faculdade, você faz muita coisa. Você não vai fazer só um pouquinho todo dia, você vai fazer muita coisa. Porque você já veio para cá, então bora lá. E a teoria não. A teoria você consegue assistir de casa. Então, eu acredito que, pelo menos assim, o plano de retomada que eu fiz foi muito baseado nisso, sabe? Quem daqui tem filho que estuda em colégio já deve ter escutado dos professores que vai voltar aos poucos, a metade da turma, a outra fica em casa. Eu tenho quase certeza que as faculdades vão seguir o mesmo padrão. Por exemplo, aqui do meu lado está aqui o nono funcionando. O nono está atendendo o paciente. Por quê? Porque o governo autorizou. O nono semestre, 10º semestre estão autorizados a atenderem, porque eles só estão atendendo o paciente todo paramentado. Eu sou dentista, eu atendo no meu consultório. Ainda agora eu estava no consultório atendendo, todo paramentado. O aluno pode atender também. Por que só o nono e o 10º? Para não causar uma aglomeração. Daqui a pouco vem o 8º, 7º e assim sucessivamente. Laboratório, mesma coisa. O que adianta agora? Agora vai voltar todo mundo semana que vem. Mesmo que volte, vai ser assim, uma projeção. É uma previsibilidade que as pessoas estão fazendo por aí, que eu tenho certeza que vai ser dessa forma. Não vai, acabou, todo mundo, não é que nem praia, veraneio, que está todo mundo lá, passou férias, todo mundo em Mosqueiro. Não vai ser assim nos colégios, não vai mesmo. A gente vai voltar de uma maneira bem gradual. Então, quanto mais ficar nesse mar de calma, mais rápido a gente volta. Dia 15 agora vai ter uma reunião com Helder Barbalho, Zenaldo, e a partir do dia 15 de agosto, a gente sabe se dia 17 a gente volta ou não. Sem a ordem dos dois, prefeito e governo, a gente não tem como voltar, entendeu? A gente precisa de um diário oficial, um decreto que diga, tá liberado e vai liberar dessa forma. A Examais está toda preparada aqui com as medidas de segurança. Você entra na Examais aqui, quem já foi no shopping, nesses lugares mais controlados, as medidas de segurança que tem lá, tem aqui, entendeu? Então, assim, é uma situação só de evolução. Vai chegar, vai voltar, mas a gente precisa passar por esse momento e tá para acabar. Então, a partir do dia 15, eu acredito que a gente vai ter um novo posicionamento, se Deus quiser. Vai continuar um pouco de calmaria, já me falaram que os hospitais deu uma cheia, a galera aí tocou o F aí nas praias, tudo. Aí deu uma lotadinha, mas eu acredito que não vai ficar aquele caos todo que estava em abril, maio. Eu acho que vai ficar um pouco melhor. Aí a gente tende a voltar. Mas mesmo que a gente continue dessa forma ainda, eu vou tentar adiantar um pouco o conteúdo teórico para quando a gente retornar, se puder adiantar a prática, ou seja, naquele dia não tem prática, porque, ou naquele dia não tem teoria, porque o normal é todo dia vocês têm teoria e todos os dias vocês têm prática. É assim que funciona. Mas se a gente consegue adiantar um pouco a teoria, naquele dia vocês vão direto para a prática, ou seja, 4 horários de prática. Então, tende a andar mais. Sempre eu faço isso, mas nos dias de reposição, por exemplo, olha, a aula que vem não tem teoria, só prática. É um dia que a gente repõe, é um dia que anda, por exemplo. Todo mundo consegue acompanhar. Quem veio consegue, porque você teve 4 horários
para acompanhar. Então, você consegue fluir, andar de maneira bem calma, tranquila, sem afobação. E assim a gente vai trabalhando. Tudo bem, galera? Então, assim, a Emily tem meu contato, eu estou no grupo dos representantes também, eu, professora Cris e o professor Nogueira, e qualquer dúvida referente à matéria, referente a professor, eu estou aqui, pode... Meu celular não é segredo, a Emily pode passar para vocês. Às vezes eu não consigo responder na hora, fica cheio de mensagem. Quando a pergunta é boa, eu respondo. Quando se perguntar para mim qual a matéria da próxima aula, eu não respondo porque eu dou o plano de aula, tá? Mas se perguntar alguma pergunta que é interessante, tá? Sempre eu respondo. Demora um pouquinho, mas respondo. Mas eu forneço todas as informações para vocês, referente à matéria, se perguntar alguma coisa de professor, mas essas organizações assim, do como vai funcionar a pandemia, né? Aí eu tenho especulações que eu estou nos grupos, mas eu não tenho como dar certeza, né? Que eu tenho certeza que, se Deus quiser, está para acabar, mas a gente espera até o dia 15, até o dia 15 não volta, porque os governos vão se reunir dia 15, então nem o colégio vai voltar. Se voltar, está fora de autorização, isso é muito sério, vigilância sanitária dá em cima e a instituição leva uma multa altíssima. Então, essas coisas que, porque faculdade tal voltou, é para furado. Se voltou, está clandestino. Então, se alguém denunciar, a multa é valendo. Então, ninguém volta não, é especulação. Está todo mundo quietinho, do jeito que a gente está aqui, mas eu acredito que está para a gente voltar. Tudo bom, galera? Nosso próximo encontro. Tudo jóia. Na próxima terça-feira, 19h50 é pontual. Se o professor da frente, se o professor anterior, que no caso hoje é o Dário, só para todo mundo ficar ciente, por exemplo, o Dário, nesse dia, por algum motivo, acabou a aula mais cedo. O meu horário é 19h50, eu não começo antes. Então, não precisa ficar, já vai começar porque o outro professor acabou. Não, eu começo sempre 19h50, tá? Se eu começar mais tarde é porque a aula dele atrasou, mas eu nunca começo antes do meu horário, não. Eu respeito o horário, tá? Então a gente se encontra na próxima terça, 19h50. Tá bom, pessoal? Até. Professor. Beleza, valeu. Diga. Professor. Valeu, obrigado. Estou escutando. Essas aulas ficam disponíveis depois para a gente assistir na plataforma, né? Pois é, aqui está gravando. Aí o que acontece? A plataforma Desamar mudou um pouquinho. Hoje é o primeiro dia que eu estou dando aula aqui no Desamar. Eu não tinha dado aula. Então, a plataforma Desamar mudou um pouquinho e eu tentei fazer algumas coisas de casa e não consegui. Por exemplo, aqui eu estou vendo que está gravando para mim. Está aparecendo gravar aqui. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que depois subir no Zoom, né? A gente entra na página do Zoom e faz o download do arquivo e eu tenho que disponibilizar no YouTube para jogar na plataforma. Então, são 2 downloads que eu tenho que fazer, porque eu não consegui ainda fazer do Zoom direto para o YouTube, porque seria muito legal, eu baixo da nuvem do Zoom e ponho na nuvem do YouTube. Mas tu baixa da nuvem do Zoom para o teu computador, aí do teu computador para o YouTube, aí eu posto na plataforma. Isso leva um tempinho. Isso bota umas 5 horas aí de download. Então, essa aula de hoje, por exemplo, eu vou chegar em casa, eu boto para baixar. Amanhã de manhã, quando eu acordar, eu envio para o YouTube. Então, acho que lá por meio-dia, que já está disponível na plataforma, mas eu entrei antes de vir para cá na plataforma e a minha aula de vocês não está lá, por exemplo. Eu não tenho, ainda não tenho a disciplina de vocês. Então, como o suporte técnico está doido aqui, assim, de doido que eu digo é de organizar tudo isso aqui. Hoje já está legal, mas segunda foi punk, porque os professores não têm domínio do Zoom, por exemplo. O Zoom é uma ferramenta que nem, por exemplo, vocês não têm aí o Word, PowerPoint, Excel. O Zoom é uma ferramenta, mas não é todo mundo ainda que tem esse contato com o Zoom. Então, alguns mexiam em outras plataformas mais simples, por exemplo. O Google Meet é muito simples.
praticamente tem 2 botões no Google Meet. Aqui tem botão pra caramba, velho. Se tu não souber onde mexer, tu começa a bloquear. Por exemplo, eu já percebi que os microfones que eu bloqueei, vocês conseguiram desbloquear. Então, isso é muito legal, porque se, por exemplo, eu estou aqui falando, aí eu vejo que tem aqui, olha, eu estou vendo aqui que tem um telefone que está habilitado. Eu bloqueei, ficou um silêncio, né? Tava um eco, aí eu já bloqueei. Aí essa pessoa daqui a pouco consegue desbloquear. Mas nessa tela aqui eu consigo fazer isso. Quando eu estiver projetando, aí eu vou pedir para vocês que tem um microfone ligado aí, senão eu não consigo falar. Mas eu vou disponibilizar sim. Tudo jóia? Então, beleza, galera. Qualquer dúvida, só mandar um zap aí. Tudo jóia, beleza. Resolve, tá bom? Passem as orientações para os alunos no grupo de vocês. Digo que já começou valendo, tá? Que tem que encher essa telinha minha aqui. Por enquanto só tem 9 pessoas, o máximo deu 10 pessoas, então tem que dar uma enchida aqui para a gente poder ter esse fluidez, porque eu fico com receio da pessoa na plataforma. Não tem direito a pergunta, né? Já passou, como é que tu vai perguntar? Se tu não entendeu aquilo, mas não tem oportunidade de perguntar aqui, não, tu pode perguntar. Então, avise lá no grupo de vocês que semana que vem já é teoria, e é uma teoria muito importante, que é a primeira, e é dela que a gente vai, é um degrau de escada, né? Um degrau de cada vez. Depois tu quer pular, às vezes cai. Beleza pura? Beleza. Avise a turma aí, e a gente se fala na terça-feira que vem, tá bom, galera? Boa noite a todos. Boa noite. Qualquer dúvida? Boa noite, só mandar. Forte abraço. Um abraço.